Meu socorro vem de ti. Bom dia, bom dia. Deus possa estar abençoando vocês, onde vocês se encontrarem, amém? Que Deus abençoe grandissimamente. Vou arrumar um foninho aqui, irmão, para ficar melhor a nossa transmissão, né? Deus vem abençoando a vida de vocês, amém? Bater um papo sobre Deus. Com Deus nós somos mais que vencedores. Que Deus venha fazer morada em sua vida. Que Deus venha morar no seu coração, irmão. E caia por terra agora. Toda a falta de fé, os desânimos, caiam por terra. Que a gente possa estar sempre sintonizado com Deus, nosso Senhor e Salvador. Né? E compartilha essa live, irmão. Se inscreva aí. Se inscreva para eu poder ganhar um clarão. Eu não sei o que é isso, mas que Deus vai abençoando a vida de vocês, amém? A gente tem que estar sempre conectado com Deus, né? Quando a gente está com Deus, né? As coisas acontecem, sabe? Não, né? E quando Deus, ele ama as pessoas de tal forma que deu o seu único filho, né? Esse é um amor verdadeiro. E você está preparado, irmãos, para o melhor de Deus para a sua vida? Você já reparou como Deus, ele trabalha na vida das pessoas, irmãos? Não, né? Começando... Porque Deus, ele tem plano na vida da gente, irmãos. Não é? E tem pessoas que pedem as coisas para Deus. Você já orou para Deus pedindo alguma coisa, mas você já prestou atenção naquilo que você está almejando, naquilo que você está pedindo a Deus? É igual o exemplo de José, né? Muitas pessoas falam: Senhor, eu quero ser igual José, né? Mas pensa só no propósito ali que Deus tinha colocado ele no patamar alto, que era ser governador. Só que o processo que ele teve até chegar naquela etapa que Deus tinha colocado ele, as pessoas não querem passar por isso. Então você preste atenção naquilo que você está pedindo a Deus, se aquilo você está capacitado para receber aquilo que você está pedindo a Deus, sabe? Se Deus não te concedeu tal coisa, porque Ele sabe que você não está preparado para aquilo, né? Porque José, por exemplo, José, irmãos, ele foi vendido, foi, né, vendido pelos seus próprios, da sua família, que é os seus irmãos, foi jogado dentro de uma cisterna, de pessoa livre, ele passou a ser escravo, foi preso, levantaram falso contra ele, foi esquecido na prisão. Aí você está preparado para essas etapas da vida? E cada processo que ele passou durante aquele percurso, ele não perdeu a fé. Você vê o processo que ele teve lá, ele não perdeu a fé. Pelo contrário, ele foi aprendendo com aquelas dificuldades onde ele se encontrava. E cada lugar que ele passou naquelas dificuldades dele, ele foi abençoado. Deus o abençoava. E ele se destacava em todos os lugares que era colocado. Ele foi vendido como escravo na casa de Potifar lá. O que aconteceu? Ele se destacou, irmão.
Potifar pegou confiança nele. Ele orava. Tanto é que o inimigo até tentou usar lá a mulher do Potifar, para que levantou falso contra ele e ele foi parar na prisão. Que ele sabia, irmãos, ele combateu a tentação, ele não se deixou levar. E a gente quer enfrentar, né? Não, ele correu da tentação. Ele não ficou lá querendo enfrentar, não, ele vazou fora. E a gente não. A gente teima em tentar enfrentar, mas quando a gente enfrenta uma tentação com Deus, sabe que é errado. E se a gente fazer, irmãos, a gente vai estar pecando. Automaticamente Deus se afasta de nós. Mas como a gente está sempre orando, buscando a Deus, Deus ele vai nos fortalecendo para a gente não cair, mano. Sabe? E durante esse processo da vida da gente, quando a gente chegar no patamar que Ele quer, lugar onde a gente estiver, mesmo assim, ó, José, a gente tem que aprender muito com as lições que José deixou. Ele tem perseverança, né? E ele podia se vingar de todo mundo que fez mal contra ele, ele não se vingou. E primeiramente ele podia ter perdido a fé naquele Deus que ele acreditava, porque pelo percurso que ele carretou na vida dele, foi muitos anos, né? Foi pouco tempo. Durante essa jornada de sofrimento entre ser vendido pelos seus irmãos, né, ser comprado como escravo, viver na casa de outra pessoa, e depois ainda foi levantar falso contra ele mesmo, ser escravo, ainda levantaram falso contra o escravo. Ainda foi parar numa prisão. E lá ficou. E você vê como é que Deus é tão bom, irmãos, que quando Deus ele quer te tirar e quer te levantar, e você tem fé, irmão, tem que ter a fé. Vai demorar um pouco, é sofrimento, mas a cada lugar que Deus te colocar, cada percurso da sua vida, cada dificuldade que você encontrar, procure aprender com aquilo, sabe? Não fique blasfemando, não fica murmurando. Eu sei que é difícil, né? Quem não murmura, né, quando a gente está na pior das situações. Mas se a gente conseguir se controlar e não ficar blasfemando, levantando ira lá, eu não quero mais saber, Deus é isso, Deus é aquilo. E se a gente aprender com ele, aí sim, irmãos, aí as coisas mudam. Porque José, ele aprendeu, irmãos, e aí chegou naquele patamar. Você vê como é que Deus também é tão bom, né, irmão? Quando Deus tem plano, ele lá, o faraó, se lembrar do faraó, ele teve um sonho. E os faraós lá, eles se consideravam os deuses, né? E aquele sonho, irmãos, ele chamou os sábios, os mais inteligentes daquela época, né? Os mais entendidos, né? Para poder decifrar o sonho dele. Então, você vê, tanto a pessoa influente ali, sábios, pessoas intelectuais, né, da época, né? Ninguém conseguiu decifrar o sonho que perturbava a vida do faraó. E pra você ver, né? E o faraó pegou e deu ouvidos a um servo dele que estava lá, que José tinha revelado o sonho dele. E ele foi liberto, né, do sonho. E ele falou, José falou, só não esqueça de mim. Mas ele esqueceu, né? Ficou mais de dois anos lá para poder lembrar até chegar nessa época. Aí José foi esquecido lá. Você está preparado também quando você ficar esquecido, irmão? Quando ninguém lembrar mais de você, você está ali, ó. Sem ninguém saber que você existe. Mas mesmo assim, José não perdeu a fé em Deus. Você vê como é que a fé é individual minha, individual sua. Quando a gente tem perseverança, fé e acredita, milagres acontecem. Né? E o faraó ali, chamando todo mundo e ninguém conseguia decifrar. Aí aquele servo de que José tinha revelado o sonho para ele, falou de José. Como um faraó se considerava Deus lá, ouviu um servo. Que a metidez, ele faz metidão, né? A metidez era tanta, né? O bicho era considerável. Mas quando Deus está trabalhando, irmão, até o coração mais quebrantado, mais duro, coração peludo, que fala, coração de pedra, Deus ele vai entrando. Aí Faraó ouviu.
Ainda mais na cadeia ainda, irmão. Aí o cara tá lá na cadeia, vai me dar, os intelectuais aqui não conseguem. Quem dirá um cara da cadeia? Hum? Mas quando Deus tem planos, é diferente. E mandar sair José e vir ter com o faraó. E qual foi a surpresa do faraó, né? Você consegue decifrar meu sonho? José, eu não consigo, mas o Deus que eu sirvo e acredito, ele sim. Eu vou orar, pedir para ele poder dar o discernimento do teu sonho. Aí José foi, orou e Deus deu. E você vê, né? E quando Deus quer levantar, irmão. E por isso que eu falo, irmão, a gente tem que conhecer bem, e por isso que Cristo fala aquela lá, mais seu próximo a ti mesmo. Porque ali José tem uma demonstração disso. Ele poderia ter, como ele foi levantado, ó, pra você ver, ele saiu da cadeia, foi posto a governador, cargo, só perdia pro faraó, mano. Era ele e o faraó que mandavam no Egito. Você vê como é que Deus trabalha, irmãos. E não era das crenças dele. Quem levantou José não foi do próprio da sua crença, não. Você imaginar, foi um egípcio. Um egípcio que levantou ele para poder liderar, governar um país que nem era para os hebreus, era de José. E ele governou para todos, diferentemente de qual religião ou crença que eles acreditavam. Mas ele governou para um país inteiro, né? De um homem que tinha tudo para perder a fé e não perdeu. Outro exemplo bonito aqui também é a história de Jó. A Jó também é muito linda, uma história dele, se você parar para pensar como Deus ele quer prosperar, ele prospera, irmão. Sabe, e a gente que acha que não, que Deus não pode prosperar, não. Ah, que coisa do inimigo. Ele, se tem dinheiro no meio, não é de Deus. Irmão, aqui tá errado aqui, que Deus fala que Deus amava Jó. Sabe, homem servo, íntegro, reto, temente a Deus. As qualidades que Deus admira no ser humano. Será que nós temos essa qualidade? Ó, pra você ver aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A qualidade que Jó tinha, irmãos, que a gente precisava ter essas qualidades também. Era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ó, Jó era temente a Deus, íntegro, reto, e se desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Ele não ficava enfrentando o mal, sabe? E aqui pra você ver como é que ele era. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um. No seu dia, enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. E sucedeu, pois, que, vendo o decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim o Jó fazia continuamente. Sabe? Jó, ele abençoava. Deus abençoe Zilma Vidal. Que Deus abençoe a vida de vocês aí, onde vocês estiverem, pessoas tementes a Deus aí, Deus se agrada, mas que Deus abençoe grandissimamente. Aqui, irmão, a gente aprende com Jó, sabe? Às vezes Deus quer dar, irmão, riqueza, e a gente não quer.
Acho que é coisa do inimigo, mas não é, irmão. Jó que era preparado e Deus via ele, tanto é que o inimigo ele foi lá no céu. Da onde tu vens? Deus viu ele. Pensa que não, Deus viu. E Deus vê nós também, ele sonda nossos corações. Ele conhece a mim e a você. Da onde tu vens? Ah, vem de passear e rodear a terra lá. Não sei como é que... Quando Cristo fala que o inimigo ele está ao derredor, rugindo como leão, pronto para atacar. É isso aí que Deus fala. Ele fala que veio de rodear a terra. Aí você fica imaginando. Aí o inimigo é astuto, né? Não, tira tudo que você dá, para também se abençoe lá, para você ver, Deus ele abençoa. Então você abençoa e multiplica tudo que tem. Por isso que Deus ele quer dar as coisas, não. Sabe? E a gente que é no meio tongo, né? Diz aqui o tongo. A gente acredita nessas coisas, que quando Deus ele dá riqueza, tudo é dele, mano. Tem que parar desse negócio de dar ao inimigo as graças que Deus te concede. Se Deus te concedeu, aliás, nem é para falar que é do inimigo, quem conceder as coisas, quem dá é Deus. Se Ele quiser te dar, Ele dá. Se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. E bendito seja o nome do Senhor. É ou não é? Tem esse negócio que é inimigo não. Se Deus te concede, que Deus você está servindo? É o Deus vivo ou não? Então deixa Deus trabalhar, irmãos. E o que Ele te dá, agradeça. Sabe, só peça sabedoria. E não ponha o seu coração naquilo, bens materiais. É bom ter. Deus se agrada, irmão. Deus quer que você trabalhe, conquiste as coisas. Olha, pensa, eu fico indignado, porque ó, se a gente que é pai, mãe, né, tem os filhos, né, até os netos, até os netinhos, eu queria ter neto, mas ainda não tem, sabe? A gente se agrada em querer ele ver eles prosperar, ver bem de vida, ver feliz. Imagina o nosso pai que está no céu, que é Deus, não quer ver o bem nosso, irmão. Sabe? A gente tem que começar a crer nesse Deus. Crer mesmo, não é da boca para falar, eu creio. Aí crê, mas não vive. É, né? Crê, mas não tem a palavra de Deus. Se Deus falou que não pode fazer, vai e faz. Então não tem temor. É, né? Não tem respeito pela palavra. Aqui, Jó não. Jó tinha tudo isso, irmão. Era um homem sincero, temente a Deus, reto e desviava-se do mal. Qualidades que Deus admira no ser humano. E Jó não era nenhum pastor, não era nenhum profeta lá, né? Não tinha nenhum cargo grande, bem dizer assim, né? Mas ele era conhecido de Deus, sabe? Deus conhecia e sondava seus corações. E sabia o que Jó era. O inimigo falou, então tira tudo dele. Quero ver se ele não vai blasfemar contra você. E a gente, mano, se for cair nessa lábia do inimigo, se Deus permitir alguma coisa acontecer e você já ficar revoltado com Deus, então você não tem fé. Você não é merecedor daquilo. É simples assim. Você não merece ter aquilo que Deus te deu. Então você vai perder. Porque você pensa que é você que conquistou. Não. Tudo é pelo Deus. Ele que te deu sabedoria. Ele que te mantém. É Ele que te dá a graça de você viver para conquistar e ver as maravilhas que Ele tem preparado para você. Sabe? E quando Deus tirou tudo de Jó, ó, você vê como é que a gente tem que se firmar na palavra de Deus aqui. Jó nenhuma vez falou que era do inimigo. Falaram para ele, né? Pega tudo que você tem, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Sabe? As pessoas queriam amaldiçoar esse Deus naquele momento. Eles pegou, você viu, a pessoa perdeu tudo. Perdeu filhos. Perdeu as riquezas que tinha. Um dos homens mais ricos daquela época no Oriente lá. E Deus ainda apareceu uma doença nele, que ele se coçava como um caco de vidro, um caco, um pedaço de ter, né? Caso coçando. Você acha que o homem não tinha de tudo para poder blasfemar contra Deus? Não? Ele tinha de tudo. Só que o Jó, como ao contrário de nós, mesmo quando ele estava na riqueza, ele agradecia a Deus e fazia holocaustos a Deus. Ele agradecia a Deus. Ele estava sempre com Deus
comando mesmo com Deus no controle da vida dele. Ao contrário de nós, quando a gente estamos no bem bom, a gente estamos ricos, bem dizer assim, prosperados mesmo, que Deus colocou bens materiais, a gente se apega, né? A gente se afasta de Deus e não quer saber mais. Né? Aqui Jó, tanto na parte alta, quando ele estava rico, e quando ele estava também naquela parte mais feroz da vida dele, na doença, ele não blasfemou contra Deus, sabe? E aqui no final Deus restituiu tudo que ele perdeu. Sabe, quando Deus ele é bom demais, ele restituiu tudo que Jó perdeu em dobro ainda. Ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, quando Jó orava. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto ele antes ele possuía. Deus ele restituiu em dobro, restituiu em dobro filhos, gado, terras, animais, servos. Ele restituiu em dobro tudo aquilo que Deus tirou, permitiu que acontecesse. Deus não tirou, Deus permitiu que acontecesse. Mas só que ele conhecia, ele sonda o coração, meu e teu. E ele sabe o que a gente suporta ou não, irmão. Muitas das vezes a gente fica um fardo pesado, né? Mas esquece que é Deus, né, irmãos? Ele sabe o quanto você pode suportar. E outra, se você está com esse peso em sua vida, o que Cristo fala? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque você está com esse fardo pesado, essa consciência pesada, sabe? Esses sentimentos ruins. Se você está ainda com esses pensamentos, porque você não deixou nas mãos de Cristo. Você não creu e não crê que Cristo possa fazer em sua vida. Se você não crê em Cristo, né? E nas palavras dele, aí não vamos poder fazer nada. Aí é você e Deus, né? Boa tarde, Deus abençoe sua vida, Davi Rodrigues. Vamos estar assim colocando em orações. Amém? E que Deus tenha um ótimo plano para a vida de cada pessoa. Se o Renato... mas vamos estar orando sim. Não esquenta não, irmãos. Ele tem conhecimento da palavra de Deus. E cedo ou mais tarde, a sementinha está brotada no coração dele. E cedo ou mais tarde, ele vai voltar para Deus. Sabe? Porque todo mundo tem um tempo que a gente fica meio fraco na fé. Mas a gente não... Aquele que é de Cristo, irmão, já experimentou o sobrenatural na vida dele. Então, uma fase da vida da gente, a gente volta para Deus. E Deus, ele age. E é no tempo certo, irmão, no tempo certo, por isso que é bonito, né? Quando Deus fala assim, ide e orai, levai o evangelho, pregai, ide e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê, né? E Deus, ele vai, a sementinha foi lançada ali, e com certeza Deus vai fazer o trabalho, irmão, sabe? Deus vai agir na vida das pessoas e age, irmão. Num tempo determinado, Deus com certeza vai agir e ele vai ser usado muito ainda, sabe? É igual eu e você, a gente vai ser usado muito nessa vida. Eu já tô caminhando lá, né? Mas a gente é meio velhão assim, mas a gente ainda, Deus tem plano, pra você ver. Deus tem plano para velhos novos, no tempo de Deus, que o tempo de Deus é diferente do nosso, e a visão de Deus é muito diferente da nossa. Então, enquanto a gente tiver fôlego de vida, Deus vai nos usando. Deus vai nos usar de uma forma diferente, cada um no seu tempo, da maneira, para poder trazer as pessoas a Cristo mesmo. Porque as pessoas vêm conhecer Deus mesmo. Porque no momento que a gente começa a conhecer Cristo, igual Cristo fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, você vai ficar aliviado.
sabe? Porque você sabe que Cristo está agindo. Quando ele fala para a gente pedir orar, quando orares, não useis de vã repetições. Porque é por isso, irmão, você já entregou na mão dele. Não precisa ficar repetindo toda hora para Deus, porque você já confiou. Você orou, entregou. Entregou. Está na mão de Deus e Deus vai fazer a obra. Porque igual no tempo que nós estávamos falando aqui de José. O tempo que José levou para poder chegar ali, irmãos, ele tinha tudo para desistir, desacreditar em Deus, até ele chegar no governo, a ser governador. As dificuldades que ele passou. E a gente não passa dificuldade, irmão. A gente se esquece de falar com Deus, sabe? Porque quando a gente conversa com Deus, irmãos, dificuldades sim José passou. Imagina você ser vendido pelos seus irmãos, traído, né? Jogado lá na cisterna, ser vendido como escravo. Depois a mulher do dono lá ainda te acusar falsamente, você ficar preso, sabe? Tinha tudo para perder a fé, tinha tudo para se vingar, ser uma pessoa revoltada, mas não. A cada momento da vida dele, ele foi aprendendo com as dificuldades que ali estavam, mas ele servia um Deus e ele acreditava naquele Deus, sabe? E a gente que serve também, coisas vão passar, irmão, porque a gente acredita em Deus. A gente tem fé que Deus vai fazer a diferença na vida das pessoas, tanto na minha vida como na sua. E Deus vai trabalhar, irmão. Quando a pessoa já tem a sementinha lançada aí, é questão de tempo dela começar a germinar de novo, crescer, virar uma árvore gigante, grande e dar muitos frutos. Amém? Que Deus abençoe grandissimamente, que a gente possa aprender, irmãos, e ter esses valores que Jó tinha. E com certeza José também tinha, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia-se do mal, sabe? É umas qualidades que Deus aprecia. E Jó foi próspero, né? E mesmo assim que o inimigo tentou, né? Que Deus fala, de onde tu veio? Veio de rodear a terra e passear por ela. O inimigo é assim, ele está ao redor, mano. Ele está rodeando nós, só pronto para achar uma brechinha, para nos derrubar. Mas quando a gente está firme em Cristo, a gente vê problemas. Porque nesse mundo, 3 aflições, né? Não foi à toa que Cristo falou isso, não, irmãos? Não é pensando que a gente agora de Deus está blindado, não está, não. A gente sim tem uma proteção de um escape que é Cristo. Porque a gente busca Ele e a gente vai conseguir passar pelas dificuldades, porque é passageiro. As dificuldades vão vir na vida do cristão, do não cristão. Mas como você vai encarar essa dificuldade quando a gente está em Cristo, a gente descansa. Porque sabeis que Cristo está conosco. É igual os discípulos, quando você está no barco, se põe, pensa você, eu sou o discípulo agora, se põe no lugar dos discípulos. Estamos passando por uma tempestade, que é os problemas dos dias a dias nossos nessa terra, neste plano que a gente vive, né? Que a intenção da gente é ir para o céu, mas será que a gente realmente está fazendo alguma coisa interessado em ir para o céu, guardar riqueza lá no céu? Mas quando a gente está em Cristo, né? E Cristo sabe disso. O que acontece? A gente se fortalece porque Cristo está no nosso barco e o barco não vai afundar. Pelo contrário, quando você ora e usa um nome poderoso, um nome santo que é Jesus, sabe? Aquela tempestade, mano, aquele problema na sua vida vai passar. É igual cessar a tempestade. Aí vem o arco-íris, né? A nova aliança lá. E fica tudo calmo. Porque se deixou na mão de Deus e confiou. Sabe? Seja igual José. Vai pedir agora e já pensou que vai resolver agora amanhã. Não, hoje mesmo, aqui 10 minutos. José passou 2 anos na prisão. Até conseguir ser chamado lá pelo faraó. Então houve um processo ali naquela intermédia. E fora os anos que ele passou na casa do Potifar, vendido pelos irmãos. Então, irmãos, quando Deus tem planos na vida da gente,
Agradeça todo dia, sabe? Para que não atrase as bênçãos. Porque assim como o José teve fé, Jó acreditava, teve o povo do Egito que não acreditava. Mesmo Deus fazendo e acontecendo na vida das pessoas, elas não creram, né? Elas não creram. E o que aconteceu? Ficaram, que era ser para 40 dias, ficou 40 anos, né? Rodeando ali no deserto. Não conseguiam sair. E mesmo assim, mano, aí você vê como é que o ser humano é uma cabeça dura, né? É cabeça dura, cabeçudo. Como é que fala? Cabeçudo. Cabeça dura. Mesmo assim que Deus fazendo, acontecendo durante tantos anos, não teve arrependimento deles, não. Pelo contrário, aumentou as iras. Então as pessoas estavam presas como mente escrava, sabe? Eles não conseguiam se libertar daquilo. Pelo contrário, Deus fazia, mano. Acontecia, Deus estava ensinando eles, cuidando mesmo. Mas eles não viam isso, sabe? Eles não percebiam quão bom era o cuidado de Deus para com eles. Pelo contrário, eles queriam adorar outros deuses lá que os egípcios adoravam, né? Mas eles tinham o Deus dos deuses, né? O Deus superior que fez tudo. E eles não acreditavam. Tanto é que morreram todos os velhos, não. Deus só fez nascer a nova geração e passar a terra prometida à nova geração. A velha cabeça dura lá, né, que não abria os pensamentos e a mente para o novo de Deus. Que Deus é um renovo, porque é gozar, né? Deus, as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Mas a nossa aprendizado e deixar Deus trabalhar no novo de Deus, a gente não aceita. Porque a gente não está acostumado a ver aquilo, né? Mas é Deus, irmãos. É Deus que está no comando. Ore, né? A gente devia pedir orar para Deus abrir nossa mente, os nossos olhos para a gente poder entender. A gente fica martelando contra, sabe? Não, que não pode ir derrubando as pessoas que Deus está levantando. A gente se opõe ao ministério que Deus está querendo levantar. Em vez de a gente apoiar, a gente se opõe àquilo que Deus quer levantar. Mano. Falta de entendimento. Aí o inimigo fica ganhando batalhas. Toda hora fica ganhando batalhas. As pessoas se voltando contra Deus, porque a gente não dá um bom testemunho e a gente não vive aquilo que Deus manda. Por isso que é bom a gente ter comunhão com Deus. Não. Porque daí a gente vai prestar um culto racional a Deus. Não vai se pegar ao ser humano. Sabe? E aí Deus se agrada. Aí sim a gente vai visitar estando igual o Jó. Homem reto e íntegro. Temente a Deus. É, né? Deus é maravilhoso. É, né? Deus abençoe grandissimamente a vida de vocês, né? A todas as pessoas que estão conectando. Que Deus abençoe grandissimamente. Que possamos estar abençoando a vida das pessoas, né? E fazer o ID de Cristo, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado. Né? Que a gente possa mesmo, né? Sabe que o inimigo tá ganhando com esse negócio das pessoas não quererem mais ir para a igreja, irmãos, e acharem bonito ainda. Esse dia eu tava meditando, tava, eu vi um vídeo, um senhorzinho e a sua esposa, vazio a igreja. Aí todo mundo, Deus habita ali. Se Deus habita ali, por que as pessoas não estão lá? Eles acham bonito, a igreja está fechando. Ai, que lindo, lá Deus está ali. Por quê? Porque as pessoas não tem ninguém lá adorando a Deus. Ah, que lindo, maravilhoso, né? O inimigo ele tá ganhando brecha, irmãos. E as mesmas coisas que o inimigo fazia no passado, ele faz hoje. Só que de uma maneira diferente, né? De maneira contrária. Mas as artimanhas do inimigo são as mesmas. E você já reparou que esse negócio não é querendo falar contra o feminismo, ou deixar de ser feminismo, contra. Só que mudou muito a ideologia deles, que eu acho bonito que homem e mulher tem que ser
igualar mesmo. Tem as coisas que eu acho certo, mas tem muitas ideologias ali no meio que analisando se põe muito como a serpente mostrou, sabe, para seduzir Eva. E muitas pessoas estão se deixando seduzir por esses argumentos, né, que as pessoas utilizam. Para quê? Para se afastar daquilo que Deus abençoou-nos. Sabe? Que é união, casamento. Você tem uma ideia? Deus tirou ali, né, a Eva da costela de Adão. Sabe? Os dois são uma carne só. E hoje o que nós mais vemos, irmãos, é uns... a boca, né? Porque a boca fala demais, você fere mais com espada, né? Mais com a faca afiada ali. E as pessoas, marido e mulher, homem contra mulher, se degladiando, se xingando, irmãos. Nossa, e as pessoas aplaudindo isso. O inimigo está usando a sua astúcia para acabar com a família, união. E as pessoas estão deixando se levar, mano. Uma coisa que começou bonito, agora já está transformando em coisa feia. Porque você vê agora, pra você tem uma ideia, o Brasil daqui mais uns anos, mano, vai começar a importar pessoas de fora, porque as pessoas não estão tendo mais filhos, irmãos. E filhos são bênção do Senhor, que estão tratando como maldição. Ai, que não posso ter filho, que não sei o que, esse mundo é muito sofrido, eu não vou conseguir dar nada para ele. Mas, irmãos, se você dá amor, é isso que importa. Porque as outras coisas a gente consegue, a gente conquista. Você não precisa dar tudo pro teu filho, não. A gente nunca teve tudo. E a gente não estamos aqui falando de Deus, agradecendo a Deus. Sabe, é umas artimanhas que o inimigo utiliza para poder acabar com a família. Eu primeiramente vou pensar no meu bem financeiro, para depois, mais tarde, eu tenho filho. Aí passa o tempo, não consegue ter mais, tem problema. Aí fica aquela guerra lá, casamento, não está tendo mais traições, a reveria. Aí você acha que Deus vai trabalhar desse jeito, irmão? Deus vai ouvir, não pode fazer vontade, aí Deus vai te ouvir. Deus não compactua com o pecado, irmão. Ou a gente se desvia dele, igual o Jó, fé fazia. Ou senão a gente vai ficar eternamente sofrendo. E culpa nossa mesmo. É, querer culpar Deus. Culpar Deus, mas não tem nem como culpar Deus, que é a gente que faz coisa errada, porque deixou o que é para fazer e o que não é. E ainda amou tanta gente que mandou seu filho ainda para poder nos salvar, irmão. E a gente é grato a isso? Não, a gente é igual o pessoal do Egito. A gente quer outros deuses, né? Não quer esse Deus aí que cura, alimenta, salva, te ajuda. Não, tem que ser o Deus lá que faz isso, lá que a gente pode fazer uma vontade para beber, fumar, cheirar e pecar à vontade. Isso não é Deus, não. Essa é carne pura, né, que fala, né? É os desejos da carne. Mas que Deus venha abençoando vocês, irmãos, que estão conectados, que vão conectar, que vão compartilhar mais tarde. E vamos ver se nós conseguimos fazer mais live mais vezes, para que Deus venha abençoando a vida de várias pessoas. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe grandissimamente. Se Deus assim nos permitir, mais para frente nós fazemos mais umas lives. E até uma próxima, se Deus assim nos permitir.